Salmo 135. Todo salmo é uma composição de muitos trechos seletos e, contudo, tem toda a continuidade e o frescor de um poema original. O Espírito Santo ocasionalmente se repete, não porque ele tem carência de ideias ou palavras, mas porque é vantajoso para nós que o ouçamos as mesmas coisas no mesmo formato. Contudo, quando o nosso grande mestre usa repetição, geralmente é com variações instrutivas que merecem nossa cuidadosa atenção. Charles Spurgeon. Versículo 1. Louvai o nome do Senhor. O Aleluia. Deixe que labutem aqueles que são repletos de louvores santos para despertar o mesmo espírito em outros. Não é suficiente para nós que apenas louvemos a Deus. Somos bastante desiguais para isso. Chamemos todos os nossos amigos e vizinhos, e se eles forem relaxados em tal serviço, incitemo-los com exortações amáveis. Charles Haddon Spurgeon. Aleluia é a palavra hebraica, significa louvai ao Senhor. Com ela os fiéis provocam-se uns aos outros, outros a dar graças a Deus, alegram seus corações e alinham seu espírito para executar este dever da melhor maneira, como se este prefácio fosse para isso. A verdadeira alegria do Espírito Santo não tolerará ser mantida e confinada no peito de homem algum, mas luta para ganhar companheiros em quem derramar-se e para quem manifestar-se, de modo que sejam cheios e renovados por esta fonte de alegria. Thomas Brightman. Louvai o nome do Senhor? Pense nele com amor, admire-o com entusiasmo e, em seguida, exalte-o com fervor. Não apenas magnifique o Senhor porque Ele é Deus, mas observe o seu caráter e os seus feitos e, deste modo, apresente louvor inteligente e grato. Charles Haddon Spurgeon. Quando pensamos nele, devemos elevar nossos pensamentos acima de todo o restante e pensar nele como o ser universal do mundo, que dá essência e existência a todas as coisas que nele existem, como Jeová. Todas as coisas que nele existem como Jeová, santidade, pureza, simplicidade, grandiosidade, majestade, eminência, supereminência em si, infinitamente exaltado acima de todas as coisas, existindo em si mesmo e por si mesmo, em quem todas as coisas continuamente nele subsistem. Pensemos nele como Jeová, a própria misericórdia, indultando e perdoando todos os pecados que a humanidade comete contra ele. Então logo se arrependam e voltem-se para ele. Em uma palavra, quando pensamos no Deus Altíssimo, Pai, Filho e Espírito Santo, deveríamos pensar nele como Jeová, unidade na Trindade, Trindade e unidade, três pessoas, um ser, uma essência, um Senhor, um Jeová, bendito para sempre. Este é o ser glorioso e onipotente que o salmista aqui menciona quando diz: louvai o nome do Senhor. William Beveridge. Louvai os servos do Senhor. Não louvamos o suficiente? Jamais conseguiremos louvar em excesso. Devemos estar sempre executando louvor, respondendo ao comando aqui dado. Louvai, louvai, louvai. Deixe que o Deus triuno tenha os louvores de nosso espírito, alma e corpo. Pelo passado, presente e futuro, apresentemos aleluias tríplices. Charles Haddon Spurgeon. Pois nada farão fora da ordem
se louvarem o seu Senhor como servos. Se vocês fossem apenas servos para sempre, deveriam louvar ao Senhor? Quanto mais devem louvar ao Senhor os servos que obtiveram o privilégio de filhos? Agostinho. Versículo 1 a 3. Certo dia, quando Gotthold estava passando pela casa de um comerciante, ouviu as notas de um salmo com que a família concluía sua refeição matinal. Ele foi profundamente tocado e, com o coração pleno, disse a si mesmo: Oh, meu Deus, quão agradável aos meus ouvidos é o som de seu louvor, e quão consolador para a minha alma a ideia de que ainda há alguns poucos que bendigam o Senhor pela sua bondade. Infelizmente, a grande massa da humanidade se tornou brutalizada e assemelha-se aos porcos, que na colheita recolhem e engordam com a bolota sob o carvalho. Mas a árvore que as gerou não demonstram nenhuma gratidão, senão esfregar sua casca e dilacerar a relva ao redor. Nossa alma deve ser como uma flor, não meramente recebendo a gentil influência do céu, mas no momento certo, e como que, por gratidão, exalar um doce e agradável perfume. Deveria ser nosso desejo, como antes fora o de um homem piedoso, que os nossos corações se derretessem e dissolvessem como incenso no fogo do amor, e produzissem doce fragrância de louvor. Ou deveríamos ser como o santo Marte que se declarou disposto a ser consumido, se de suas cinzas uma pequena flor pudesse nascer e florescer à glória de Deus. Deveríamos estar prontos para dar o nosso sangue para fertilizar o jardim da igreja e torná-lo mais produtivo com frutos de louvor. Então, meu Deus, eu louvarei e exaltarei o Senhor com coração e lábios, usando o máximo de minha força. Oh, sem as interrupções que o comer, beber e dormir exigem, que eu possa me entregar a este chamado celestial. Todo bocado de ar que eu inalo é misturado com bondade, que preserve a minha vida, que todo o ar que exalo seja mesclado ao menos com um caloroso desejo pela sua honra e pelo seu louvor. Christian Scriven. Versículo 3. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Ele é tão bom que todo o bem encontrado nele flui dele e é recompensado por ele. A palavra de Deus no inglês God é uma redução da palavra bom, good. E verdadeiramente Deus é a essência da bondade. Não deveria a sua bondade ser bem expressa? Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. A mente se alarga, a alma se eleva, o coração se aquece. Todo ser é repleto de deleite quando estamos comprometidos com cantar os altos louvores de nosso Pai Redentor Consolador. Quando em qualquer ocupação a bondade e a satisfação se unem, é-nos bom segui-las sem limitações. Contudo, devemos temer o fato de que alguns poucos de nós cantam ao Senhor na mesma proporção com que conversamos com homens. Versículo 4. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó. A eleição é um dos argumentos mais poderosos para o amor adorador. Escolhido para ele. Quem pode ser grato o suficiente
por ser envolvido neste privilégio. Amei Jacó, disse Jeová, e ele não deu motivos para este amor, exceto que ele escolheu amar. Jacó não havia feito nada bom ou mal, contudo o Senhor determinou e assim falou. Tivesse sido dito que a escolha fora feita pela previdência do caráter de Jacó, seria talvez ainda mais notável, pois havia pouco em Jacó que pudesse merecer escolha especial. Por natureza Jacó era, de modo algum, o mais amável dos homens. Não foi a graça, não foi a graça, não foi a graça soberana que determinou a escolha. Charles Haddon Spurgeon, Jacó, Israel. Oh, bendito seja Deus que me escolheu para fazer parte de seu povo específico. Muitos não têm o conhecimento de Deus e outros vivem na igreja, mas são carnais. E eu, ser um dentre seu povo específico, um membro do corpo místico de Cristo. Oh, que privilégio é este! E então, o que o moveu a tudo isto? Nada a não ser a sua graça gratuita. Portanto, louve o Senhor. Portanto, louve o Senhor. Thomas Manton. Seu tesouro peculiar, Almeida Revista e Corrigida. Um homem que não é falho em sua prudência, não protegerá suas joias? Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Malaquias 3,17. Estando uma casa em chamas, seu dono primeiro atenderá sua esposa e filhos, depois as suas joias e, por fim, a sua madeira e entulhos. Cristo primeiro garante a segurança do seu povo, pois eles são suas joias. O mundo não passa de madeira e entulho. Richard Mayhew. Versículo 5. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. A grandiosidade de Deus é tanto um motivo para adoração quanto a sua bondade, quando somos reconciliados com Ele. O Senhor é seguramente grande, comparativamente grande, superlativamente grande, acima de todos os deuses. Disto o salmista tinha convicção pessoal certa. Ele diz seguramente, eu sei, é conhecimento digno de se possuir. Ele sabia por observação, inspiração e concretização. Não era um agnóstico. Ele tinha certeza e clareza com relação à questão. Charles Haddon Spurgeon. A palavra eu é enfatizada no original, qualquer que seja o caso com outros. Eu tive uma experiência pessoal e preciosa com a grandiosidade do poder de Jeová e com a sua infinita supremacia acima de todos os outros deuses. O autor deste salmo pode falar por todo Israel como unidade, ou ele pode ter estruturado seu cântico para que todo adorador possa dizer isto por si mesmo com seu testemunho. Henry Coles. Em que firme fundação o salmista planta os seus pés? Eu sei. Amamos ouvir homens de Deus falando com esta confiança calma, cheia de certeza e convicção, seja da bondade do Senhor ou de sua grandeza. Há um conhecimento que paira na mente como um relâmpago no topo de uma montanha, que não deixa vestígio, e há um conhecimento que, como uma corrente de fertilização, atravessa as reentrâncias do coração e lança todos os frutos de santidade, amor, paz e alegria para sempre. Barton Boucher. Versículo 6. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez. Nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos, sua vontade é consumada por todo o espaço. A garantia do rei está em todas as porções do universo. Os pagãos dividiram um grande domínio, mas Júpiter não governa no céu, nem Netuno no mar, nem Plutão nas regiões baixas.
Jeová governa tudo. Seu decreto não é derrotado, o seu propósito não é frustrado. Em ponto algum, seu bom prazer é ignorado. Jeová opera a sua vontade. Ele se agrada de fazê-lo e executa a obra. Ninguém pode deter a sua mão. Como ele é diferente dos deuses que os pagãos imaginam estar sujeitos a todas as percepções, falhas e paixões dos homens. Quão contrário até mesmo àquelas concepções de Deus ditas cristãs que o sujeitam à vontade do homem e fazem de seus propósitos eternos. Fazem de seus propósitos eternos o jogo do capricho humano. Nossa teologia não nos ensina tais noções degradantes do eterno, como se o homem pudesse deixá-lo embasbacado. Seu concílio permanecerá de pé, fará toda a sua vontade. Nenhuma região é alta demais, nenhum abismo profundo demais, nenhuma terra distante demais, nenhum mar tão vasto para a sua onipotência. Seu prazer divino viaja para além de todo o reino da natureza e os seus comandos são obedecidos. Charles Haddon Spurgeon. No plano dos arminianos, se o disparate merece ser chamado de plano, a gloriosa obra de Deus para a salvação e redenção eterna concretizada por Jesus Cristo não estão completas, a menos que um mortal moribundo empreste seu braço, ou seja, a menos que ele, que de si mesmo nada pode fazer, garanta que iniciará e cumprirá aquilo que todos os anjos no céu podem fazer, a saber, converter a alma das mãos Satanás para Deus, Deus. Contudo, isto é contrário à linguagem descrita, quão repugnante ao oráculo da verdade? Tudo quanto aprova é o Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra. Ambrose Serlin. Seu poder é infinito. Ele pode fazer o que quiser em qualquer lugar. Todos os lugares estão ali nomeados, exceto o purgatório. Talvez ele não possa fazer nada ali, mas deixa todo esse trabalho para o Papa. Thomas Adams. Versículo 7. Faz subir os vapores das extremidades da terra, ao meio da revista e corrigida. Aqui nos é ensinado o poder de Deus na criação. O processo de evaporização passa despercebido por muitos, porque ocorre por toda a volta. O comum deixa de ser maravilhoso para o negligente, mas permanece uma maravilha para o instruído. É o Senhor que os faz levantar-se, e não a mera lei. O que é a lei sem uma força por detrás dela? Charles Haddon Spurgeon. O Dr. Halley fez um número de experimentos em Santa Helena com relação à quantidade de água que evapora diariamente do mar e descobriu que 0,000645 metros quadrados da superfície do oceano produzem 16,38 centímetros cúbicos de água em 12 horas. 2,6 quilômetros quadrados. Portanto, produzem 401.448.960 polegadas cúbicas, ou 6.914 toneladas de água. Da superfície do mar Mediterrâneo, durante um dia de verão, passaria um vapor invisível de 5 milhões de toneladas de água. E isto sendo apenas para um dia. A quantidade evaporada em um ano seria de 365 vezes maior e em 2.000 anos somaria 4.000 bilhões de toneladas, cuja evaporação com o tempo esvaziaria o mar Mediterrâneo. Mas temos bom motivo para acreditar que há tanta água ali, agora como nos dias dos romanos. Portanto, o equilíbrio é mantido pelo cair da chuva, a afluência dos rios e as correntes do Atlântico. Agora consideremos a quantidade de poder exigida para toda esta evaporação. Sir Young, cujos experimentos deram ao mundo tantas informações valiosas,
Diz que se tivéssemos um reservatório de água de 2,6 km² e 15,24 centímetros de profundidade para ser evaporada por calor artificial, seria necessária a combustão de 30.000 toneladas de carvão para executá-la? Portanto, para evaporar toda a água que sobe da terra seria necessário 6 trilhões de toneladas, ou mais do que todo o carvão que pudesse ser armazenado em meia dúzia de mundos como este. E, contudo, silenciosa e certamente, o processo de evaporação tem ocorrido por milhões de anos. Samuel 15. Faz os relâmpagos para a chuva? Há uma conexão íntima entre o relâmpago e chuva. O relâmpago não deve ser considerado como uma força sem lei, mas como uma parte desse maravilhoso maquinário pelo qual a terra é mantida em condição adequada. Uma força sob o controle de Deus, tanto quanto qualquer outra. Uma força muito especial, muito essencial para a nossa existência. As águas sempre mutáveis, as chuvas, os ventos e as correntes elétricas circulam como se fossem a força motriz e os espíritos vitais do universo. Charles Haddon Spurgeon. Todos consentem prontamente que Deus é o autor da chuva, do trovão e do vento, na medida em que ele estabeleceu originalmente essa ordem de coisas na natureza. Porém, o salmista vai além disto, defendendo que quando chove, e isto não ocorre por um instinto cego da natureza, mas é consequência dos decretos de Deus, que se agrada de escurecer o céu com nuvens em um momento e em outro de iluminá-lo novamente com a luz do sol. João Calvino. É um grande exemplo da sabedoria e bondade divinas o relâmpago ser acompanhado pela chuva por suavizar a sua ira e evitar seus efeitos perversos. Assim, em meio ao julgamento, Deus se lembra da misericórdia. As ameaças em sua palavra contra pecadores são como um relâmpago. Elas nos explodiriam e incinerariam, não fosse por suas promessas, feitas na mesma palavra, aos penitentes. Promessas que, como a uma graciosa chuva, desviam sua fúria, renovando e consolando nosso espírito amedrontado. George Orwell. Versículo 8. Foi ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como da alimária. Aqui o Senhor deve ser louvado, pois este golpe mortal foi um ato de justiça contra o Egito e de amor a Israel. Mas que golpe foi? Que golpe! Todos os primogênitos mortos em um momento. Como deve ter aterrorizado a nação e intimidado os inimigos mais ousados de Israel. Os animais, devido ao relacionamento que têm com o homem, como animais domésticos de muitas formas, são preparados para sofrerem com ele. Os primogênitos dos animais precisavam morrer assim como o primogênito de seus donos, pois o golpe fora planejado para pasmar e arrasar, e cumprindo o seu propósito. E cumpriu o seu propósito. O primogênito de Deus havia sido gravemente golpeado e eles foram libertos pelo Senhor, que deu a seus opositores, a seus opressores, o mesmo tratamento. Seria Deus, então, injusto por exigir vingança? Não. Este é um ato de retribuição. Os egípcios haviam matado os filhos dos israelitas, lançado seus bebês ao rio. Agora a aflição volta-se para eles. O deleite de seus olhos é retirado deles. Todos os seus primogênitos estão mortos, desde o primogênito do faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo,
que estava no calabouço, Thomas Millington. Versículo 10. Quem feriu muitas nações? Quem feriu muitas nações? É melhor que o perverso seja destruído 100 vezes antes de tentarem aqueles que ainda são inocentes e juntarem-se a eles. Apenas cogitemos qual teria sido nosso destino e o destino de qualquer outra nação sob o céu neste momento, se a espada dos israelitas tivesse feito seu trabalho com mais moderação. Mesmo sendo como foi, a pequena porção de cananeus que fora deixada, e as nações ao seu redor tanto tentaram os israelitas com suas práticas idólatras, que lemos continuamente sobre todo o povo de Deus afastando-se de seu serviço. Mas, se os pagãos tivessem vivido na terra em igual número e ainda maiores, tivessem se misturado em casamento com os israelitas, como seria possível, humanamente falando, que alguma fagulha da luz da verdade de Deus tivesse sobrevivido até a luz de Cristo, até a vinda de Cristo? Os israelitas não teriam perdido seu caráter peculiar, e se tivessem mantido o nome de Jeová como seu Deus, não teriam formado noções indignas de seus atributos e o adorado com uma adoração abominável, como a que os moabitas prestavam em Chemos e os filisteus a Dagon. Mas nestas disputas, no destino de uma destas nações da Palestina dependia a felicidade da raça humana. Os israelitas lutaram não por si somente, mas por nós. Pode ser que sejam considerados inimigos de toda a humanidade, pode ser que tenham sido tentados por seu nítido desprezo a outras nações. Ainda assim fizeram a obra de Deus, ainda assim preservaram ilesa a semente da vida eterna, e foram os ministros da bênção a todas as outras nações, ainda que eles mesmos tenham fracassado em desfrutar disso. Thomas Arnold. Versículo 13. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. O nome de Deus é eterno e nunca será mudado. Seu caráter é imutável, sua fama e honra também permanecerão por toda a eternidade. Sempre haverá vida no nome de Jesus, além de doçura e consolação. Aqueles sobre quem o nome do Senhor é enunciado em honestidade e verdade, serão por ele preservados e guardados de todo mal até o fim do mundo. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. A memória dos homens degrada, mas a memória do Senhor permanece para sempre. Que consolo para mentes desesperadas, tremendo diante da arca do Senhor. Não, precioso nome que nunca perecerá, fama do eterno que jamais se ofuscará. Charles Haddon Spurgeon, versículo 14. O Senhor se arrependerá. Almeida Revista e Corrigida. A palavra original se arrependerá aqui tem um significado muito extensivo, que não pode ser expresso por nenhuma tradução para o inglês. Infere ter compaixão deles, com a intenção de que sejam consolados em seu futuro e de vingar-se de seus opressores. Tais são os vários significados com que a palavra é usada. A linguagem falha ao expressar a mente de Deus com relação ao seu povo fiel. Quão caros nos deve ser os seus conselhos e a consideração de todos os seus caminhos. Esta reflexão era continuamente incitada sobre a nação de Israel, pois eram tão suscetíveis de cair em idolatrias. William Wilson. Versículo 15. Agora chegamos à denúncia de ídolos feita pelo salmista, que segue muito naturalmente sua celebração ao único Deus vivo e verdadeiro. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Seu material essencial é metal
morto. Seus atributos não passam de qualidades e substâncias sem sentido e o que exibem de forma e estilo derivam da habilidade do trabalho daqueles que os adoram. É a máxima da insanidade adorar manufaturas metálicas. Poder-se-ia considerar menos absurdo adorar as próprias mãos do que adorar aquilo que essas mesmas mãos fizeram. As mãos são melhores usadas para quebrar do que para construir objetos que possam ser colocados em tal uso absurdo. Contudo, os pagãos amam suas abomináveis divindades mais do que a prata e o ouro. Bom seria se pudéssemos dizer que os cristãos professos têm o mesmo amor pelo Senhor. Charles Haddon Spurgeon, Heródoto, nos conta que Amoses tinha uma grande bacia de ouro que ele e seus convidados colocavam para lavar seus pés. Ele quebrou esse recipiente e fez dele um deus a quem os egípcios adoravam devotamente. E a mesma doença idólatra se encontra nos dias de hoje entre os papistas. Qualquer que seja a distinção que façam entre um ídolo e uma imagem, são de fato como eles as usam. Todos uma única coisa. John Trapp. Versículo 15 a 17. O reverendo John Thomas, um missionário na Índia, estava um dia viajando sozinho pelo país quando ouviu um grande número de pessoas esperando perto de um templo de ídolos. Ele foi até eles e assim que as portas se abriram, ele entrou no templo. Vendo um ídolo erguido acima das pessoas, ele caminhou ousadamente até a imagem. Levantou sua mão e pediu silêncio. Tendo olhos, mas não vê, tendo ouvidos, mas não ouve, tendo nariz, mas não cheira, tendo mãos, mas não estão. Tendo olhos, tem olhos, mas não veem. Vendo o ídolo erguido acima das pessoas, ele caminhou ousadamente até a imagem. Levantou sua mão e pediu silêncio. Então colocou os seus dedos nos olhos do ídolo e disse: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem um nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não podem manusear, tem uma boca, mas não fala. Também não há nele fôlego algum. Em lugar de feri-lo por afrontar seu Deus e a eles mesmos, os nativos ficaram todos surpresos e um velho Brahmane foi tão convencido de sua loucura, pelo que o Sr. Thomas disse, que também bradou: teus pés, têm pés, mas não podem correr. O homem levantou um brado e envergonhados de sua estupidez, deixaram o templo e foram às suas casas. A Nova Enciclopédia de Anedotas Ilustrativas. Versículo 16. Tem boca, Jeová fala, e está consumado. Mas estas imagens jamais pronunciam uma palavra. Certamente, se pudessem falar, repreenderiam os seus seguidores. O seu silêncio não é uma repreensão ainda mais poderosa? Quando os nossos mestres filosóficos negam que Deus fez qualquer revelação verbal de si mesmo, eles também confessam que seu Deus é mudo. Charles Haddon Spurgeon, versículos 16 e 17. Tem boca e não falam? Tem ouvidos e não ouvem? Uma acalorada fantasia ou imaginação pode ser confundida com inspiração? De fato, mas seria justo concluir que a inspiração deve ser puro equívoco. Um cascalho não é um diamante, mas de fato
Seria então o diamante um seixo também? Possuir um Deus que não fala aos homens é antes possuir e então deixar de possuir. A soma total de toda idolatria é ter deuses que são surdos e mudos. John Byron. Versículo 17: tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Parece que estes deuses pagãos são mudos, cegos e surdos. Um belo pacote de enfermidades a ser encontrado e uma divindade. Eles estão mortos. Nenhum sinal de vida é perceptível. E o respirar, que é da essência da vida animal, lhes é desconhecido? Deveria um homem desperdiçar seu fôlego clamando a um ídolo que não tem fôlego? A vida deveria fazer petições à morte? Verdadeiramente, isto é uma total inversão de valores. Charles Adam Spurgeon, versículo 18. Como eles, um fenômeno singular conhecido como o espectro de Brocken é visto em uma certa montanha da Alemanha. O viajante que, na alvorada, se colocar no cume mais alto, contempla um colossal aspecto sombreado, mas na verdade é apenas sua própria sombra projetada na neblina da manhã pelo sol nascente. Imita, é claro, todos os movimentos de seu Criador. Desta mesma forma, as nações pagãs confundiram sua própria imagem com divindades. Seus deuses exibem fragilidades e paixões humanas e virtudes escassas projetadas e magnificadas nos céus. Assim como as pequenas figuras projetadas por uma lanterna mágica, ampliadas e iluminadas em uma tela branca. Elan Foster, em Nova Enciclopédia de Ilustrações. Se tornam todos os que os fazem e todos os que nele confiam. Há outros que acreditam em uma regeneração batismal que não renova a natureza e declaram membros de Cristo e filhos de Deus aqueles que não têm o Espírito de Cristo nem os sinais de adoção. Declaram membros de Cristo e filhos de Deus aqueles que não têm o Espírito de Cristo nem sinais de adoção. Que sejamos salvos de tal mimetismo da obra divina, para que não nos tornemos como nossos ídolos. Charles Adam Spurgeon, versículo 19. Bendizei ao Senhor. E não há um ídolo, Isaías 63:3. Como os filisteus fizeram com seu Dagon, e como os papistas ainda fazem com seus santos masculinos e femininos. Charles Adam Spurgeon, fé e tulipas para todo mundo e só lhe dou glória. Give thanks, na 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 na.